Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está no ar numa quarta-feira de muito futebol e nós temos muita coisa para falar. Mas eu quero antes falar das Tintas Killing, natural aqui de Novo Hamburgo. A Tintas Killing é uma indústria química orgulhosamente brasileira e está entre as 10 maiores fabricantes de tintas do país. Atua desde 1962 no mercado de tintas industriais e imobiliárias, com foco na qualidade e no atendimento das necessidades dos clientes. Dispõe de uma ampla linha de produtos entre tintas, vernizes, massas, texturas, aditivos e complementares. Além disso, a marca também oferece serviços técnicos que proporcionam soluções customizadas para seus clientes. Seja bem-vinda! Tintas Killing, a tinta de Novo Hamburgo, a tinta do Rio Grande do Sul, a tinta gaúcha que está no Sala de Redação. Um abraço muito especial ao Milton Killing, diretor da Tintas Killing, e também ao diretor de marketing Guilherme Medalha, que estão trazendo Tintas Killing aqui para o Sala de Redação. E quero dizer mais, quero com vocês fazer um brinde com a vodka Valessa. Ela casa bem com você, para que a gente possa saudar Tintas Killing, que está chegando aqui no Sala de Redação, e vodka Valessa, aqueles drinks deliciosos que a gente pode fazer, né? Ou, quem sabe, até uma caipirinha com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Eu disse, Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Tintas Killing, bem-vinda ao Sala de Redação, pintando o Rio Grande, tinta gaúcha, produto originalmente aqui do Rio Grande do Sul, orgulho de Novo Hamburgo e também da gauchada Tintas Killing, né? Chegando aqui para o Sala de Redação, e Andressa Xavier nos trazendo as últimas e mais importantes informações que nós temos aí no jornalismo. Ô Pedro, vamos cantar o Tintas Killing? Lembra daquela música conhecida? Killing, agradecem a você, pintor, que embeleza nossas casas e a nossa cidade. Obrigado, pintor. Tintas Killing, um mundo maravilhoso de cor. Tem mais durabilidade, excelente rendimento e perfeito acabamento. Muito bom, né? E tu sabe que essa música remonta ao tempo do Ranzolin, quando o Ranzolin fazia seu comentário ao meio-dia, esportes ao meio-dia, e antes ainda, o Celestino Killing, que é o pai do Milton, tinha uma relação muito forte com o Ranzolin, quando o Ranzolin ainda estava lá na Rádio Guaíba. Depois ele veio para cá, Tintas Killing veio com ele e esta música o acompanhou. Celestino Killing é o fundador desse processo todo, e agora o Milton Killing é o cara que está comandando tudo lá, junto com o Guilherme Medalha. Que legal, né? Que é um jingle, né? Hein, Andressa? Que é a força de um jingle, né? Não, todo mundo sabe cantar. A gente lembra, né? Todo mundo sabe cantar. Garanto que o nosso ouvinte cantou em casa também, porque ficou, né? O Pedro falou Tintas Killing, eu já fiquei cantarolando aqui. Pô, eu não muito bem quanto o aqui. Pedro, né? É verdade. Foi legal, Diogão, foi legal. O Malenotti não falou nada, como é elegante o Malenotti, né? Ficou em silêncio ali. Tu mandou bem, Diogão. Perfeito, assim. Obrigado, Malenotti. É bom esse Malenotti. Não foi o Pedro Ernesto, mas foi bem, né? Eu preferi a Andressa cantando. Não, a Andressa mandou bem também. Não, lembraram toda a letra, né? A letra roots, né? Porque agora o jingle tem uma diferenciação ali que eu estava ouvindo esses dias, né? Agora o fechamento é diferente um pouquinho aí para atender as novas gerações também. Mas Perfeito. como é que é, então? Tu sabe como é que é? Essa nova não, eu sou velho, né, Pedro? Eu sei, se eu não fosse velho, nem me chamavam aqui pro Sala. É verdade. Andressa, vamos às notícias, porque Tinta Killing está aí pintando o Rio Grande. Vamos lá, Pedro. Primeiro, eu quero trazer os dados aqui que eu sempre trago nesse horário, sempre dou aquela analisada nos números das UTIs aqui de Porto Alegre, o número de ocupação. E agora nós temos uma queda em relação aos dias anteriores, que vinham numa certa estabilidade, 334, 339, 35, e para esse horário nós temos o menor número desses últimos dias, 328 pacientes com confirmação de Covid-19, e também diminui um pouquinho do percentual total, obviamente, chega a 42% dos pacientes. A gente estava nos últimos dias numa média, para o nosso ouvinte ter ideia, entre 44% e 45% da ocupação dos leitos de Porto Alegre em UTI, casos graves, portanto, com pacientes de coronavírus. O
O secretário da Saúde aqui da capital, Pablo Schirmer, falou hoje de manhã aqui na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Atualidade, e dizia que pode ser uma tendência, mas claro, precisamos acompanhar por um tempo maior. Mas a gente já vai saudando, né, Pedro, ainda que seja em um número elevado, que não estejamos com aumento de demanda de UTI nesse momento, que seria mais complicado. Então as pessoas que têm Covid estão sendo atendidas. E nós precisamos de boas notícias. Essa é uma boa notícia, ainda que a dificuldade seja grande, ainda que precisemos usar máscara, lavar as mãos, usar água, aquelas coisas todas que a gente já falou. É o momento da responsabilidade, né, Pedro? Mais do que nunca, porque se a curva de fato começar a baixar e se a velocidade do vírus diminuir no Brasil, o que aconteceu, temos uma evidência pela primeira vez desde o mês de abril, então a gente já tem uma esperança com a necessidade de cuidados, porque não é uma vez que o vírus vai embora, passou, nunca mais volta, não é assim, a gente sabe que infelizmente não é assim, então continuam os cuidados, mas temos esperança sim de dias melhores e de boas notícias aqui na Rádio Gaúcha, sempre a gente segue acompanhando esse tema tão importante, Maurício. Esses números que você quero vacina, trazendo, Maurício. Eu também, somos 2 ou somos bilhões no mundo? Somos todos. Mas, bilhões. Somos todos. Mas esse número trazido pela Andressa, ele acaba mais uma vez por ratificar aquilo que dizia o ex-ministro Mandetta no início, quando tinha entrevista todos os dias para monitorar o que vinha acontecendo, né? Eu lembro dele dizer sempre agosto para setembro, como declínio da curva, não só Rio Grande do Sul, mas Brasil inteiro. E é o que está se confirmando, né? Sem dúvida. Deixa eu lembrar que o Sala de Redação tem Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ainda Facta é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas. Ruder, proteção e segurança há 48 anos. Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerosol. Quero lembrar aqui uma notícia importante que me chegou agora, porque a maior feira agropecuária da América Latina vai ser inovadora. Pela primeira vez, não tem Expo Inter, né? Claro que não tem como fazer, botar aquele monte de gente lá, né? Então, pela primeira vez, a Feira Agropecuária da América Latina, a maior de todas, que é a nossa Expo Inter, vai ser na versão digital. E esse acerto foi fechado entre o secretário da Agricultura, Kovács Filho, o presidente do Simers, Cláudio Bier, que é conselheiro colorado e que hoje vai estar vendo o Inter jogar e torcendo muito pelo seu time, né, que precisa ganhar. E as principais novidades e tendências para o agronegócio vão estar na palma da sua mão. Totalmente digital, de 29 de agosto a 6 de setembro. Confira no site expointerdigitalagro.com.br. Tá legal? Eu tô lendo isso aqui porque, puxa, o agronegócio sustenta o Brasil, sustenta o Rio Grande do Sul. E como nós não vamos ter a nossa Expo Inter, como nós não vamos ter aquela grande festa, então que seja assim, que seja uma feira digital, que o Sindicato das Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul estarão apresentando, né? Estou vendo que a Expo IESA, por exemplo, que é o nosso patrocinador aqui no programa, não tendo a Expo Inter, tem a Expo IESA, que é a forma de você adquirir o seu automóvel com até 27% de desconto. Ou seja, a gente vai fazendo aquilo que é possível dentro deste momento de pandemia. Mas aquilo que é o nosso agronegócio, aquilo que está sustentando o Rio Grande, sustentando o Brasil, continua muito bem. Então não esqueça, né? Tá? Maior feira agropecuária da América Latina, que nos orgulha muito, que é a nossa Expo Inter, e que estará de forma digital este ano. O que não será digital, Maurício Saraiva? Hein? Eu quero propor a você, até pela ordem cronológica dos jogos, que a gente comece falando, porque me veio à cabeça agora o quanto o jogo de hoje, 7h15, no Maracanã vazio, é de risco compartilhado, Pedro, para Grêmio e para o Flamengo. Vamos começar. Grêmio, porque se o Grêmio perde o jogo dele, Pedro, ele terá, ao final de 12 pontos disputados, ele terá ganho 5. E dois deles muito discutidos, aliás, um deles muito discutido, que foi o ponto ganho lá em Fortaleza, que torcedores como o Duda entendem que mais gente titular podia estar lá. Então, se perde para o Flamengo, um resultado normal, tanto para um quanto para outro, isoladamente, mas o Grêmio terá, ao final de 12 pontos disputados, só 5 ganhos. E se o Flamengo perde para o Grêmio, Pedro, ele terá 3 pontos em 12 que disputou. Então, quem perdeu o jogo hoje entra numa espiral de turbulência com alto risco de crise. E aí vai ter que dar muita explicação até a próxima rodada. Os resultados para o Grêmio, aquele do Ceará e contra o Corinthians também,
eles foram tão ruins, Maurício, que o Grêmio não pode nem empatar hoje. Nem empatar. Até empatar vai ficar ruim. Porque daí vai ficar com 6 pontos. 6 pontos. E enquanto que o Atlético Mineiro, por exemplo, se ganha o seu jogo, livra 7 pontos de diferença. É ruim até o empate. É ruim até o empate. Bom, mas empatar com o Flamengo no Maracanã não pode ser considerado ruim, Davi. Não, eu estou dizendo pela circunstância acabou, né? Tabela, né? Infelizmente, né? Mas recém está começando o campeonanato, né? A gente pode discutir. Não, mas ele vale igual. É uma pena. Não, é uma pena dizer isso. Mas rateou, perdeu a chance. Tu pode discutir. Aí eu já encontrei muitas razões que justificassem aquilo que fez o Renato lá contra o Ceará, mas o resto o Grêmio tá bem, o Grêmio empatou com o Corinthians, poderia ter ganho, perdeu pênalti, perdeu mais 5, 6 gols, não foi nunca ameaçado, isso acontece, é do jogo. Agora o campeonato tem 38 rodadas. Empatar nesse campeonato, Pedro, empatar nesse campeonato é quase a mesma coisa que perder. Tanto que se tu jogar as 38, claro, uma hipótese impossível de acontecer, ou quase impossível, né? E não vamos dizer que alguma coisa seja impossível. Se tu empatar todas as 38 rodadas, tu é rebaixado. Não, se tu ganhar imagina que o Inter perdeu um jogo, o Inter perdeu um jogo, o Grêmio não perdeu nenhum, o Grêmio está invicto e o Inter está na frente do Grêmio. Tem razão, é melhor perder 2 jogos e ganhar um do que ficar invicto e empatar 3, porque inclusive em termos de desempate tu tá na frente na tabela. Não, então o empate quase sempre é um resultado ruim. Claro, vai depender. Mas hoje, especificamente, é o Maracanã e é o Flamengo. Pois só que o Grêmio não é fácil, não. Nem o Grêmio, nem o Inter, nenhum dos grandes clubes que tem pretensão de ganhar alguma coisa no campeonato, não pode calcular assim, nós vamos jogar agora, nós vamos jogar para enfrentar o Flamengo. Não, tu tem que enfrentar todos os jogos da mesma forma no campeonato, em que todos os jogos valem a mesma coisa. Porque tu ganhar do Flamengo no Maracanã e ganhar do Ceará dentro de casa, vale os mesmos 3 pontos. Então tem que pensar o seguinte, qual é a maior probabilidade de vencer num jogo desse? É tu jogar com o teu time principal, contra um time mais fraco. Então é muito melhor, se tivesse que escolher, por exemplo, entre os 2 jogos, Grêmio e Flamengo no Maracanã, e Grêmio e Ceará, bota os reservas contra o Flamengo. Bota os reservas contra o Flamengo, porque tu ganha os 3 pontos do Ceará. Tem a viagem, Davi. Tem a viagem. Tem o Grenal anterior, tem o Fluminense, tem... Eu concordo com o Duda quando ele diz que talvez mais 2 jogadores pudessem ter jogado naquele jogo contra o Ceará. Sabe? Eu acho que é por aí. Às vezes tu tem que preservar mesmo. O jogador está machucado. Eles fazem aquele teste lá do sangue ali que mostra que o músculo aí, pode estourar. Aí tem que preservar, né? Já pensou tu botar esses velhinhos, o Michael Diego Souza, ir pro Ceará, jogar, voltar do Ceará? Tu mata esses velhinhos? Não, tem esse problema também. Mas eu tô fazendo assim, só em tese, né, hipoteticamente. Não, o que é o melhor? É interessante. É melhor jogar contra os mais fracos com o teu melhor time. Porque daí tu ganha. Porque se tu não joga com o teu melhor time, existe a possibilidade de o mais fraco te tirar ponto. Tu não pode perder ponto contra o mais fraco, se tu quer alguma coisa no campeonato. Isso é verdade, Agora, Pedro, como esse jogo... Fala, Guerrinha. Parabéns pro Davi, perfeita a leitura dele. Eu tô achando que o Ceará vai ser campeão brasileiro. Tá baixo, Guerrinha. Tá baixo o teu áudio, Guerrinha. Eu tô... Para aí só um pouquinho. Para aí que eu já volto. Estamos aguardando a Enquanto o Guerrinha não volta, deixa eu dizer rapidamente tá aqui, Pedro. Agora, né? Tá. Vai, Guerrinha, agora tá bom. Tá, deixa eu... Vai ser campeão brasileiro o Ceará. Porque todos têm que viajar lá. Todos vão ter que ir lá. Não, vamos parar com essa piada. A viagem. Parece que a viagem, eu fico pensando, eu acho que os caras vão de a pé. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Viagem. Os caras saem um dia antes daqui, vão num avião, confortavelmente, ficam um dia antes num hotel, comendo, dormindo do melhor. Entendeu? Aí vão enfrentar o Ceará. Não, mas o titular não pode ir porque eles cansam. Não, então para aí um pouquinho, para aí. Vamos parar com tudo. Guerrinha, vamos parar Guerrinha, com tudo. seguindo por esse raciocínio, então o Ceará vai ser rebaixado, né? Porque é ele que tem que sair de lá para viajar. Ele tem que viajar, Ele e o Fortaleza vão cair. Sim, mas Grêmio e Internacional também estão em extremos do país, né?
Mas não adianta, a viagem é para todos, rapaz. Todos vão viajar igual. Menos às vezes tá muito pior, às vezes é muito pior. Pouco menos mesmo, mas acho que não é muito pior uma viagem. Assim, não chega a ser uma desvantagem. A qualidade eu acho que fala mais. Não, mas às vezes é muito pior uma viagem para Belo Horizonte do que para o Ceará. Tu tem que fazer escala, tu fica em aeroporto esperando, enchendo o saco. Não, tu vai num voo charter pro Ceará. Tu vai jogando, vai brincando no avião. Não, Guerrinha, vamos lembrar de novo. O Grêmio contra o Ceará não tinha 2 jogadores que estavam no departamento médico. O lateral direito, o Vitor Ferraz e o Mateuzinho. O Jean-Pierre estava com problema particular, não podia jogar. Do pai dele. Tá. Então, poupados, na realidade, foram o Michael e o Diego Souza. E o Jeromel. Então eu cheguei. Então, e o Jeromel e o Vanderlei. Conclusão agora. Então agora e o Jeromel. E o Vanderlei. Desculpe o torcedor do Grêmio, mas eu cheguei a uma outra conclusão. O Grêmio não tem grupo para ganhar campeonato. Cheguei a esta conclusão agora, eu não tinha me dado conta disso. Se saíram alguns. Bom, tá. Então o Grêmio não tem condições, não tem grupo para ser campeão. Eu não sabia, eu não tinha parado para pensar nisso. Obrigado, agora já sei. Sim, a questão não é a questão toda, Pedro. Porque se tem grupo, tu bota lá, tira 3 ou 4, tu vai lá e ganha do Ceará igual. O Ceará não é candidato a nada. Tu não ganha do Flamengo com 3 ou 4, tu perde pro Flamengo. Tu perde pro Flamengo. Tu pode em casa, sem viajar. Tu perde em casa sem viajar pro Flamengo. Mas empatar com o Ceará é derrota, rapaz. Eu sei. Mas é que não foi time misto contra o Ceará. O Grêmio foi com o time reserva contra o Ceará, né? Porque jogou só o Alisson e o PP que estava chegando. O resto era todo reserva, o time. O Orejuela tá jogando. E aí tem uma discussão que o Orejuela o Cortez está jogando. O Cortez talvez jogou. Não seja tão forte assim para aquela ideia de poupar jogadores de muitas competições. Talvez não tenha tanta qualidade assim quanto se imaginava. Não tem mesmo. Os reservas do Grêmio são. A gente vê que olha para o banco do Grêmio, o Renato tá tentando ali, bota o Tassiano, tal, aquelas coisas. Agora. Eu repito, assim, sabe? Primeiro que eu acho que realmente para Grêmio e Inter, essa deficiência de grupo, ela vai pesar muito, porque o Flamengo tem 2, 3 times, o Palmeiras tem 2, 3 times, tá? E mais o Atlético Mineiro que se reforçou bastante. Né? Então vai ter esse problema. Agora, tu não pode complicar ainda mais os teus problemas, né? Tu tem que tentar ganhar os pontos que tu sabe que que são teus. Tem que ganhar daqueles que é possível ganhar, Davi, dos fracos fora de casa, entendeu? Mas é que tem até porque logo ali tem mais um detalhe que a gente precisa lembrar. Logo ali na frente, e o Pedro tem falado isso com toda a razão, logo ali na frente nós vamos ter a Copa do Brasil e a Libertadores. Aí ninguém vai poupar. Vai tudo com força máxima. Muito bem. Então tu vai ter que poupar aonde? Tu vai ter que poupar no Brasileiro. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos acumular o maior número de pontos possíveis no Brasileiro agora contra aqueles que não são candidatos para respirar suave ali na frente. Não, daqui a pouco tu perde ponto pro Ceará, tu tem que usar titulares na Libertadores e na Copa do Brasil e tu é obrigado a poupar contra o Palmeiras na Allianz Parque. Aí fica um horror. Porque tu fica muito mais atrasado. Quer dizer, as pessoas não pensam no todo, elas pensam no momento. Não, tem que pensar no assim, todo. Ó, Grêmio e Inter, tá? Tira o confronto Grenal, que ele é imponderável, certo? O clássico Grenal. Quais são os jogos que realmente Grêmio e Inter vão ter dificuldades, assim, que sabe que vai ter que... É clássico Flamengo, também. Atlético Mineiro, Palmeiras... Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. São os 3 principais. E mais o clássico Grenal. Então são 4 adversários, certo? 4 adversários. Sobram 15 adversários. Com esses 15 adversários, esse é o cálculo que tem que se fazer, tem que fazer o máximo para tirar todos os pontos deles. O máximo que puder. Sabe? Se tu tem que poupa nesse jogo difícil. Vai ser o Grenal, tá? Grêmio e Inter botam reservas um contra o outro, um deles bota reserva, encara o Grenal. Porque é Grenal. Agora, o jogo contra o Ceará, o jogo, sabe, aquele jogo que tu sabe que tu vai ter que ganhar ponto, esse aí que tu tem que ganhar. Esse aí que bota o time forte. Hoje, por exemplo, tem um jogo... Maurício. Não, é que tem uma questão que a gente está esquecendo, 2 na verdade. Primeiro, que o ano é atípico e a análise ela precisa ser feita, é verdade, só que nós não podemos nos esquecer que eles passaram 4 meses sem jogar, que tem um acúmulo de jogos, que vai começar agora e só vai parar em fevereiro, e o técnico ele olha no longo prazo.
E tem uma outra questão, o Grêmio quando colocou reservas contra o Ceará, e teve a viagem, o Grêmio tinha 4 jogos em 11 dias. Hoje são 17 jogos, são 6 jogos em 17 dias. Não vai ter como. A questão do grupo curto, o Guerrinha tem razão. Tanto é que o Grêmio está indo buscar 4 reforços. Renato, e o Inter, só centroavante, o Inter quer 2. O Grêmio perdeu jogadores, né? O Grêmio perdeu o Everton e o Thiago Neves não desencanta. Então, na verdade, tem mais jogadores aí perdidos. Hoje você pensa o jogo do Internacional, por exemplo, com o Atlético Goianiense. O Internacional acaba de perder para o Fluminense, mas tinha feito antes 100% de aproveitamento, então na soma ele tem 2/3 dos pontos que disputou. Qual é o jogo em que você não pode negociar sob hipótese alguma perda de ponto? Atlético Goianiense é um deles. Atlético Goianiense é um deles para você ter objetivo de Libertadores e de título nessa ordem, porque o Internacional me parece muito mais candidato à vaga de Libertadores do que a título, porque são 38 rodadas e o grupo precisaria de mais qualidade, mais repertório do que tem hoje. E outro ponto importante para o Grêmio e para o Inter fazerem a sua parte no início do campeonato é que pelo menos 2 dos favoritos que a gente está citando no primeiro grupo, Flamengo e Palmeiras, eles são favoritos da teoria por enquanto. Porque o Palmeiras tem 2 jogos e 2 empates jogando muito pouco e o Flamengo foi ganhar seus primeiros 3 pontos na terceira partida. Só que esses 2, como tem grupo, Pedro, eles vão encaixar. Claro. Em algum momento eles encaixam. E no que encaixar, eles vão começar a passar por cima. A hora de você não deixar distanciar, seria esse começo. O Inter tem hoje a oportunidade contra o Atlético Goianiense. E o Grêmio de aproveitar o momento turbulento do Flamengo, porque daqui a mais 3 ou 4 jogos, a turbulência vai ter passado. O problema do Grêmio foi o empate com o Ceará, porque nos outros jogos, o Grêmio foi com normalidade empatar com o Grêmio não pode perder um pênalti, cara. Aquilo é um problema. Não pode perder um pênalti, Pedro. O problema foi não pode perder pênalti, cara. Não pode perder pênalti. Tu empatar fora de casa, 4-6, tá? O empate do Ceará, ele é preocupante pelo combo Corinthians. Porque se tu ganha do Corinthians, tu soma 4-6, não é tão horrível. Tu não pode empatar em casa. É óbvio que eu acho que daria pra ganhar do Ceará, evidentemente que daria, tá? Mas quando tu bota... quando tu tem um pênalti, quando tu olha pra trás, vê, porra, erramos um pênalti na nossa casa e esse como nos daria 4-6, péssimo. Agora vai ter que buscar uns pontos fora de casa. Não, sem dúvida. Agora tu vai ter que te virar. Trazer do Rio de Janeiro 4 dos 6 pontos no mínimo. Vai ter que trazer 4 pra ficar bem. Hein, Duda, tu gostou da minha ideia de trocar um pênalti por 2 escanteios? Eu acho melhor. Um bom negócio, até uma lateral no meio campo é melhor, porque daí tu começa uma jogada. Senhor Jesus. O que ficou ruim no jogo com o Corinthians, o empate do Grêmio, foi o seguinte, olha, o que ficou ruim no jogo do Grêmio com o Corinthians foi que foi uma partida, como tantas outras no ano passado, que o Grêmio teve mais posse de bola lá na frente, finalizou, teve chance de fazer gol, teve bola na trave, só que o jogo encrencado não se resolvia e não tinha mais o Everton, que daqui a pouco pegava a bola na frente do marcador, tirava 2 para dançar, cortava para dentro, bola em curva e fazia o gol. E o Grêmio não teve, o Everton não estava lá nesse momento. E no segundo tempo, não tinha o PP como arma de segundo tempo para se somar ao Everton e colocar o time na frente e ganhar o jogo. Ficou uma sensação de que quando tiver jogos parecidos, e são muitos no ano, nesse modelo, o time se defendendo e o Grêmio tocando passe e tal, não conseguir resolver porque não tem mais o Everton e a soma Everton e PP. E se os laterais acertarem o cruzamento na cabeça do Diego Souza, vai ficar bem melhor também. Ajuda muito. Quem são os outros 2 jogadores Vocês viram a declaração do Luciano hoje no São Paulo? Chegou num time grande, né? Tá na capa do Globo.com. Luciano afirma, joguei em grandes clubes, mas o São Paulo é o maior. Eu acho que ele não está acompanhando o futebol brasileiro, eu acho, não sei. Não sei há quanto tempo. Em guerra com o Fluminense e com o Grêmio. É a opinião do... Mas perdeu uma grande chance de ficar quieto, uma grandíssima chance de ficar quieto, de fazer um carinho na torcida de São Paulo de uma outra forma, sem desmerecer onde passou. O Grêmio é tão grande quanto São Paulo, não é por causa de títulos que faz o Fluminense também. É uma péssima maneira de chegar num clube. Eu lembro direitinho o Souza, aquele centroavante em 2004, chegou e disse... Não, eu lembro direitinho, eu trabalhava na... Fala, vai. Duda, a declaração dele é de acordo com a bola dele.
É uma declaração extremamente infeliz. Mas eu lembro uma vez do centroavante Souza, que jogou no Flamengo. Lembra um grandão centroavante, chegou assim, Vasco, o Inter é um trampolim pra eu ir pra um grande Souza clube. Caveirão. Tipo assim, cara, os caras não TV cá, cara. O cara chega no Inter, no Grêmio, no existe inúmeros grandes clubes no Brasil. Tu não pode chegar e elencar 1, 2, 3 só. Não, um grande clube que eu vou tentar aqui a minha carreira. Agora é extremamente infeliz. É por isso que não deixa saudade, cara. É por isso que vai embora, não faz nada no clube. E aí, quer ver, não vai fazer porra nenhuma também no São Paulo. Mas isso vai acontecer. O Duda, o Guerrinha, acho que tocou num ponto assim, não sei se indiretamente, mas acho que diretamente também. Porque o futebol dele aqui, ele pecou aqui no Grêmio porque em algum momento ele se achava maior do que ele realmente é, com alguma firula. É por isso. E aí essa não frase sabe é uma o tamanho frase assim, dos lugares. Agora eu vou dizer uma frase diferente, que vai, sabe, ganhar manchete, e vou ganhar o torcedor. O torcedor do clube que ele tá chegando não acredita nesse papo mais aí. Isso aí é o seguinte, Diogo, é uma máxima que vale para o futebol e vale para a vida de modo geral. Cada um dá o que tem. Do Luciano você pode esperar o futebol mediano, de uma posição indefinida, e uma frase que pretende se tratar com a torcida que chega, e que, no entanto, se 2 partidas ruins ele fizer como fazia no Grêmio, com toda a frase queridinha que ele fez, ele vai sentar no banco do lado do Diniz. Sem contar o risco de que o próprio Fernando Diniz está sob intensa pressão, foi ele quem afiançou a contratação do Luciano, e pode dar pelas tantas o Luciano ser só mais um jogador a sentar no banco. Porque o futebol que ele está jogando, e não é de hoje, é um futebol de sentar no banco. Não é um futebol de ser titular de clube grande. É um jogador de porte médio, né? Um jogador de classe média. Pouco menos. Não foi protagonista nunca. Teve um bom momento no Fluminense. Até retomou a carreira no Fluminense, ele estava meio sumido. Mas enfim, eu acho que o Everton que está chegando, né? Esse jogador vai agregar o Grêmio. Eu sempre achei esse jogador muito interessante. Ele tem de superar a questão das lesões, né? Mas o Grêmio dando a estrutura e preparando esse jogador, ele dá um acréscimo muito grande, porque ele é um jogador vitorioso, mas a é um jogador de velocidade pelo lado. Né? A questão das lesões é importante, se não conseguir jogar não adianta. Vamos ver. E a questão do Robinho dele também, né? O Grêmio trouxe 2 jogadores que vêm de situação complicada, né? Pedro, se o Everton der errado no Grêmio, o Grêmio já está no 0-0 em relação ao Luciano. Entendeu? Então, se chutar 2 bolas em gol, já melhorou. Essa troca, ela é absolutamente maravilhosa. O Luciano, eu já tinha, assim, ó, o Luciano é aquele típico jogador, é tipo o Potker no Inter. Só que não vai virar mais. Não vai ter o que fazer. Ele não vai do nada. Assim, agora... Não depois, me tortura, Duda. Não, agora vai, Duda. Sabe? Tipo assim, não, o Luciano não ia. O Luciano errou um gol no Grenal, em que ele achou que ele tava no Bernabéu e que ia mudar a história do futebol. E cara, faz o gol, entendeu? Para na frente do goleiro e fica sambando. Faz o gol. Aí depois ele faz o gol com o Novo Hamburgo e acho que fez o gol da final da Champions, que mudou a história do clube. Cara, olha, passar bem, foi muito legal da participação do Grêmio. Eu acho que o Duda não gostou do Luciano no Grêmio. Eu também Minha opinião. O cara que desrespeita o clube que passou, cara. Sério mesmo. Não, aliás, não é só jogador. A pessoa que passa por um lugar e desrespeita o lugar que passou, onde deu estrutura, carinho, oportunidade, pagou em salário. Dia. Faça um favor, cara. Isso é no mínimo educação, cara. Eu ouvi de algumas pessoas que a leitura interna era de que o Luciano achava que jogava muito mais do que jogava. E o comportamento dele também ia Sabe o que me pareceu, Léo? Me pareceu que ele entrou, ele se sentiu um pouco até intimidado, assim, sabe? Quando ele via até ele estava jogando do lado do Everton, o Maicon, o jeito que toca na bola, o Jean-Pierre, o Mateuzinho e tal. Daqui a pouco ele queria fazer coisas que ele não sabia fazer. Esse lance que o Duda descreveu aí no Grenal foi um lance que me pareceu isso, por exemplo, claramente, assim. Ele tá na frente do goleiro, se ele dá uma pancada é gol. Ou até se ele tira um pouquinho do goleiro é gol. E ele, não sei o que ele quis fazer ali, se ele quis... gol de placa. Que sapatear, ele quis fazer o gol comum. Se enrolou com a bola. Ele quis ir contra a lei da Rio, que não existe gol feio não fazer o gol. Ele queria fazer sempre o gol mais bonito. Teve outros lances dele, assim, que ele parece que tentou fazer assim, uma grande jogada e não conseguia, se atrapalhava com a bola. Então, ele não é um jogador no Fluminense, por exemplo, ele foi útil no Fluminense, né? Agora, é um jogador
médio, né? Mas eu acho que tu tem razão, ele viu os caras fazer um monte de coisa, queria fazer o que ele não sabia, os outros conseguem, né? Eu acho que tem razão. Pedro, a gente falou de passagem sobre a escolha, que é sempre legítima, porque o treinador é pago para tomar decisão. Se ele toma a decisão certa ou errada, a gente fica discutindo no sala de redação, para isso que a gente existe. Mas hoje, por exemplo, há uma fronteira bem importante para o Cudê. O jogo é ganhável, esse time ganhou do Flamengo, mas ao mesmo tempo toma um gol no acréscimo lá do Sport Recife. Mas hoje eu estou falando de um jogador específico, Pedro, que é uma resposta muito pequena e uma insistência permanente do Cudê na ausência do Guerreiro. Se de fato se confirma a opção pelo Potker e não pelo Yuri Alberto, eu quero dizer antes, porque falar depois é teta, é fácil, eu quero falar antes que será um grande equívoco de avaliação do treinador. Posso ser desmentido porque o Potker pode fazer 2-0, 2 gols dele. Não, tomara mas eu tenho que falar antes. Nos desminta, claro. E falando antes, se ele não é um jogador centroavante, se ele é jogador de lado e você vai ter que improvisá-lo de 9, e você acaba de trazer por um grande sacrifício, contando com o investidor, um cara que é camisa 9 da seleção pré-olímpica, não há nenhuma razão, a não ser o treinador e a sua convicção, para que você comece com o Potker e não com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi trazido para jogar com o Guerreiro, mas ele é 9. Se não tem Guerreiro, bota o 9, não bota o 7 para fazer a 9. Então, hoje o jogo vai ficar na conta do Cudê. Viu, Rafa? Sobretudo, Maurício, o seguinte, o que o Yuri Alberto, que tem 5 jogos profissionais, pode entregar, eu não sei. Até espero que entregue bastante coisa pela forma como o Internacional contratou e pelo dinheiro que gastou para trazer esse jogador. Agora, o que o Potker pode entregar, a gente já sabe. A menos que mude, assim, sabe, uma coisa muito diferenciada, e tomara até que aconteça, mas o Potker provavelmente não vai ajudar nada. Mas ele gosta do Potker, pelo jeito, né? Adora. É grande. Mas ô Pedro, se o Yuri Alberto não nos entregar nada hoje, dá na mesma do que tá o Potker ali. Esse é que é o problema. Mas então pelo menos coloca o guri para ter ritmo de jogo, pra sequência toda, como bem o Maurício falou. Se o guri é um camisa 9 e a 9 não tá mais nas costas do Guerreiro, então bota nas costas do guri e vambora. E num jogo que o Inter tem tudo para ganhar, né? Porque ele entrou lá no Maracanã, o Inter já perdia 2-1. Ele entra para resolver o que já não está resolvido. Aí é complicado. E a outra questão do Inter que eu gostaria de ver com vocês é que deve jogar de novo o Zé Gabriel e não o Moledo. Será? Isso para depois do intervalo, né, Pedro? Não temos aí? Pois eu tô achando que o Zé Gabriel tá com um problema no ombro, né? Talvez jogue o Moledo, Pedro. Talvez. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial que o Malenotti me salvou aqui, que eu já tinha esquecido. Viu como o Malenotti é atento? Não, o Malenotti é espetacular. Acho que ele tá quieto aí, ele tá só cuidando aqui, ó. Dinheiro só na pra mão, dar um bote. Dinheiro na mão para manter as contas em dia. O crédito consignado Facta, salva até negativado, organiza as finanças. Ligue 0800 602 1818, representante autorizado da Facta Financeira. Aproveite a Expo IESA. Olha aí, ó. Falei há pouco da Expo Inter, né? Vai ser digital, né? Com o Sindicato das Máquinas Agrícolas, aquele negócio todo do Cláudio Bir, o grande Gadanha, lá de Santo Antônio da Patrulha. Super condições para produtor rural e CNPJ na Expo IESA. Olha só o que eu vou dizer. Desconto de até 27% na compra do seu carro no grupo IESA, tá? E aí tu compra o carro para comemorar aquele Linha Aurora Reserva. É um vinho feito com uva selecionada, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva da Serra Gaúcha para o Brasil e o mundo. Aprecie com moderação. Bom, hoje tem jogo, né? Não vai ficar jantando de noite, cozinhando, esse troço todo. Chama o Mamma Mia, chama o galeto, chama a pizza, 30, 7 mil. Chega quentinho, delicioso, a pizza do Mamma Mia, a grande novidade gastronômica desse inverno na cidade de Porto Alegre, Gramado. 30, 7 mil. Você vai ver primeiro o Grêmio, depois o Inter, né? Bom, e vai ter aquela pizza gostosa, deliciosa, que o Mamma Mia preparou, 30, 7 mil. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. Envoclínica de Vacinas. Em tempos de pandemia é importante que suas vacinas... É loucura. Por falar em loucura, olha aqui, ó, toda a linha de ar-condicionado Split High Wall Inverter da Springer Midea com frete grátis. Além de ter um produto excelente para economizar energia, a Frigelar te entrega em casa. E além disso, toda a linha de ar-condicionado nos modelos piso, teto e K7. Olha só, K7. Das marcas Springer e Carrier estão com até 18% de desconto e com frete grátis. Então, já sabe, né?
cassete é o nome do negócio, tá? Não vamos se enganar aí, tá bom? Bom, Guerrinho, o Inter hoje, se o Zé Gabriel puder jogar, não tiver problema de lesão, e o Potker deverão estar em campo, o que tu tá achando disso? Eu acho que não está bem escalado, eu não mudo a minha maneira de ver o Internacional. Eu continuo achando que o Moledo tem que ser titular, porque vejo que uma zaga precisa ter um que afina e um que engrossa, e o Inter, mesmo com o Zé Gabriel, vai continuar com dois que afinam. Eu faria uma tentativa, eu gostei do Zé Gabriel, mas eu faria uma tentativa com o Zé Gabriel de volante, se ele pudesse jogar de primeiro volante. Acho que ele tem um bom passe, e ali precisa começar o bom passe, naquela altura do campo. Acho que ele marca bem, acho que ele tem cabeceio, ele tem tudo para ser um volante que pode dar certo no Internacional. E deixaria o Moledo na zaga. Bom, o Potker eu nem vou bater nessa tecla, né? Eu ontem cansei aqui até de dizer que se o Internacional contratou um jogador para ser reserva do Guerreiro, porque ele entendia que o Potker não era o reserva do Guerreiro. Senão ele não teria ido buscar. Eu já tenho aqui, para que eu vou buscar? Né? Eu tenho chinelo, mas agora eu vou comprar outro chinelo. Não, eu já tenho chinelo. Então não precisa comprar outro, vou comprar um sapato. Não, o Inter foi buscar um jogador para ser o reserva do Guerreiro. Pô, se ele não estrear, ou se ele não der jogo para ele contra o Atlético Goianiense no Beira-Rio, porque ele tem pouca rodagem. Sim, se ele não jogar hoje, ele vai ter menos rodagem para o próximo jogo. Essa argumentação é especialmente frágil, né, Guerrinha? Porque o Cudê disse no fim de semana, quando cobrado pela entrada de novo do Potker, com a resposta curta que está dando, ele disse que o Yuri Alberto tinha pouco tempo de treinamento. Sim, mas a questão não é essa. Ele não estava lesionado, ele vinha fazendo treinos isolados, ele agora treina com grupo, e ele é um jovem que certamente não vai sentir a falta de ritmo de jogo, como talvez o jogador mais rodado precise ter a cada 3 ou 4 dias. E mais do que isso, ele é do lugar. Ele é o 9. Para enfrentar um time que é claramente inferior ao seu. Tecnicamente, ele é inferior ao Inter, o Atlético Goianiense. Ganhou do Flamengo na condição em que ganhou, mas na rodada seguinte, tem um jogador expulso, que é aquele Dudu, lateral direito, que era do Figueirense, veio para o Inter, estava lá no Atlético Goianiense. Pedro, ele entrou correndo para dentro do campo sem autorização do juiz e tocou na bola, foi para a rua. E aí o Atlético Goianiense perde 2 pontos que estava ganhando do total de 3. Esse time, quando você enfrentar no Beira-Rio, se você tiver que lançar um centroavante, Pedro, eu não consigo imaginar uma hora melhor do que essa. O Saravia, Maurício, lembra, Pedro? Exatamente. O Saravia chegou, estava um tempão sem jogar lá no Porto, ele chegou, desembarcou, apareceu o nome do bid e entrou. E foi escalado e jogou. A torcida colorada já queria que o Yuri Alberto tivesse estreado contra o Santos, justamente para ter aquele incentivo de jogar contra um ex-clube e tal, né? Mostrar serviço. Isso acontece muito, né, no mundo do futebol. Então não aconteceu, entrou contra o Fluminense, ali o Boi já tinha ido com as cordas, tudo. Então agora é a hora certa mesmo, cara. Ele tem que estrear hoje, tem que estrear contra o Atlético Goianiense, tem que estrear em casa. E eu queria só fazer uma parte também, Pedro, de mandar o nosso afetuoso abraço aqui, né, falando aqui em nome de todos do Sala, pro Bosquilha, né, porque ontem faleceu o pai dele, né, por isso que ele não joga, obviamente não tem condições, né, psicológicas para jogar. Então eu queria mandar um forte abraço aí, desejar toda a força do mundo para ele nesse momento difícil mesmo, né. Diz que o seu Luiz Norberto estava com 67 anos e faleceu devido a uma luta contra um câncer de cólon, né. Então hoje o Bosquilha, né, se despede lá do seu Luiz Norberto lá e toda a nossa força do mundo aí para ele superar esse momento difícil. Bom, o fato é que o Inter tem um jogo que esse jogo é contra o time, não é porque fez 3-0 que ele deixou de ser o Atlético de Goianiense, né? É contra um time que é dos mais fracos e dentro de casa. Esse jogo, se não ganhar 3 pontos, é tragédia, né? Esse Atlético Goianiense que fez 3-0, esse 3-0 que fez 3-0 no Flamengo, não ganhou do Sport em casa. Que esse jogo, dos 4 que o Inter, vai ser a 4ª rodada essa aqui, né? É o mais importante de todos, porque este jogo, ele tá linkado com outro jogo que também é no Beira-Rio, contra o Atlético Mineiro, que é líder. Então tu imagina se o Inter consegue fazer a sua vitória aqui e faz um enfrentamento lá contra o Atlético. O Atlético Mineiro é sábado, né?
Isso, final de semana, quer dizer, logo em seguida, então os jogos estão ligados, os dois. Pode terminar o fim de semana com uma pontuação de líder, entende? É um jogo muito importante, e ao contrário, se não faz a pontuação aqui, o que acontece, por exemplo, quando for enfrentar o Atlético? É mais pressão, se ganha hoje, muda o contexto inicial da ausência do Guerreiro, é um jogo super importante para o Inter hoje, mesmo sendo contra o adversário mais fraco. É o primeiro jogo sem o Guerreiro, né? E o Inter está no mercado para contratar 2 centroavantes. Eu não sei se ele consegue mas enfim, se conseguir 2 centroavantes. Nós temos alguma novidade sobre o Pato? O que tu acha do Pato, Pedro? O Pato de volta no Inter. 50% Pato, sim, Davi, 50% não. A primeira pergunta que alguém faz quando vai contratar o Pato, ou quem contratou, é a seguinte: ele tá afim? Se tu começa analisando uma contratação por essa pergunta, a chance de dar errado é muito grande. O Pato deixou de lado a questão técnica, competitiva. O Pato não é um jogador que queira competir, ele não tem ambição. Ele é 2 jogadores, na verdade, né, Léo? Porque ele é assim, se você olhar o cara, olha uma foto, olha o movimento, a idade que ele tem, diz assim, tem força? Tem. Tem explosão? Tem. Velocidade? Tem. Qualidade técnica? Tem. Tá, mas por que ele não pega tudo isso que é teórico e bota a jogar? Aí é que entra o foco. Aí é que entra a pergunta fundamental que um dirigente do Internacional teria que fazer para ele. Pato, que você é celebridade, que você tá rico por 2 gerações, isso aí você fez com o seu trabalho, tudo bem. Começou muito cedo a ficar com dinheiro, porque foi vendido muito rápido. Agora, você tá voltando, Internacional, que é a sua base, que é de onde você saiu. Você tá para jogo ou você vai vir para cá para fazer o que fez no Corinthians e no São Paulo? Mas quem sabe, a resposta Maurício, for B, esquece. Maurício, quem sabe voltando às origens, né? De repente isso pode ligar alguma coisa no cérebro dele, né? Mas a pergunta é inevitável, tem que fazer. Qual é a tua, Pato? Basicamente é isso, qual é a tua? Mas, Davi, qual é a vinculação, além de ter sido formado aqui, que o Pato mostrou com o Inter depois que ele saiu? Não tinha muita vinculação de fato, mas tu tem que pensar o seguinte, eu fico imaginando, o Pato, ele veio para Porto Alegre, e isso é uma história que ele me contou lá no Japão, quando o Inter estava decidindo o Mundial, lá ele sentado na cama, todo envergonhado, assim, sabe, todo cheio de espinha, magrinho ele era ainda, e ele contando, ele veio para Porto Alegre com 12 anos de idade. 12 anos, o pai dele deixou ele em Porto Alegre, e ele foi morar na concentração dos juvenis no Beira-Rio. Ele morou debaixo da arquibancada do Beira-Rio, imagina. E eu suponho que isso aí, alguma coisa, claro que depende da pessoa. Tem pessoas que não ligam para essas coisas, tem pessoas que não têm relação nem com o seu próprio passado. Mas eu suponho que isso aí, para ele, deva significar alguma coisa. Sabe? O grande desafio, Davi, o grande desafio dos clubes hoje, tá? Isso conversando com pessoas que trabalham com categoria de base e tal, é fazer com que esses meninos que estão surgindo e que já fazem o primeiro contrato, já tem um salário razoável para quem tem 17, 18 anos, para que esses meninos tenham ambição, para que sejam competitivos. Porque tu ser competitivo é algo que é de ti. O clube estimula, o clube cria um ambiente, mas tem jogadores que a competição para eles não faz diferença. Que talvez o propósito pessoal dele tenha sido alcançado e que aquela adrenalina da vitória, do jogo, já não bate mais nele. Mas daí, me parece que o Pato tem que largar, né? É esse o caso, entendeu? E essa é uma dificuldade que a gente tem que prestar atenção, principalmente com essa nova geração, porque os meninos estão ganhando salários altos nos clubes grandes muito cedo e estão deixando de lado, e a gente tem muitos casos aí de jogadores que surgem bem e se perdem, estão deixando de lado o restante da carreira, porque eles arrumaram a vida deles no começo. Poderiam ganhar muito mais? Poderiam, mas talvez aquele salário que gira na órbita de 40, 50, 80 mil, por um contrato de 3, 4, 5 anos. O Pato é 50 mil por cada 3 dias. Eu tô falando de uma categoria mais baixa. Por mesmo, São Paulo. O pacote do Pato é 1.300.000. 700 mil só de salário. Mas assim, é algo que está acontecendo com uma certa rotina nos clubes, e esse é o grande desafio que os clubes têm enfrentado na formação dos jogadores, que eles criam todas as condições e chega na hora do start o jogador, não vou. Esse negócio de perguntar se o cara tá afim é uma faca de 2 gumes.
O Internacional perguntou se o Musto estava afim, ele disse que estava. Ele disse que estava, vai, eu estou muito afim. O Escoco de 2 gumes, isso. O Escoco, Guerrinha, quando veio. Tem o Escoco, quando veio, queria. Tardelli. O Tardelli é um exemplo também, ó, isso. Não, e pior é o seguinte, eu acho que aí tem uma questão até, uma questão moral. Porque o futebol exige que o clube faça um contrato. Aí como tu tem um certo alinhamento profissional, tipo o Pato, Tardelli, tá? Tu consegue ganhar um salário bom e tu quer um contrato de 3 anos. O Grêmio queria um contrato de 2 anos com o Tardelli. Aí o Tardelli veio aqui e nem tava, mas no dia 5 ele tava buscando o dele lá. Tu tá entendendo? Como o Pato busca o dele lá no São Paulo. Eu sei lá, eu tenho alguma dificuldade de engolir isso aí, mas em todo caso, vamos lá. Pedro, assim, será que o Inter não está pensando... Aí é só não contratar, Pedro. Fala, Guerrinha. Aí é só não será contratar, que o Inter não tá pensando? Mas como é que tu vai saber que o Tardelli vai te dar um 7-1 e não vai jogar? Por isso que cada vez mais é fundamental que se pesquise, que se procure informações, que não se contrate no nome. O Pato nem precisa procurar tanto, né? O Pato não precisa pesquisar. O retrospecto recente do Pato é esse. O mundo sabe. O que é, Guerrinha? Se o Pato não... Eu também acho que o Pato... Eu acho que o Pato ele está no outro patamar. O Pato largou a bola, entendeu? Eu acho. Mas se o Pato não jogar nada, vier pra cá e não jogar nada, é melhor do que o Potker. Isso não tem dúvida. O Potker não joga nada. Sim, mas o Pato não veio pela grana do Potker, né? Não, o Potker custou 7 milhões alguns anos atrás. Não, para aí, esse negócio do Pato aqui, o problema do Pato não é a grana. Por quê? Porque o São Paulo está sentado em cima de um pepino, e pepino grande. Ele tem contrato, ele vai ter que pagar. Bom, eu vou lá, busco o Pato. Vocês vão pagar 1/3 que tem que pagar pro Pato e vão se livrar de um quarto dele aí. A gente paga. Qualquer coisa que alguém pagar e eles não querendo o Pato, eles liberam. Claro que tu não vai pegar o Pato com o salário que o Pato tem no São Paulo. O São Paulo tá com pepino. O São Paulo, no mínimo, para liberar o Pato, ele vai seguir pagando a metade pro Pato. Que já é um grande negócio pro São Paulo. Que vai economizar metade. Tá, deixa eu chamar o comercial que estourou a hora aí, gente. Estourou a hora. A gente vai falar mais do Pato, mas nós vamos falar também de um negócio muito importante que acontece às 4 da tarde, o jogo do Bayern, né? E vamos falar, sabe de quem? Do Neymar. O menino Ney. Ele foi, outra vez, simplesmente mágico. Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Estamos de volta, 2h04, em nome da Gimo. A Gimo tem álcool 70 aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. Zafari Bourbon, Ruder proteção e segurança há 48 anos, Facta dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, e Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Os produtos da Steel estão com você para fazer seu melhor no campo ou no jardim. Eles oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio ainda tem 2 anos, garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Então, escolha Steel e leve confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel com você para fazer o seu melhor. Bom, Maurício Saraiva, hoje quem leva? Bayern ou Lyon? Bayern de Munique. Bayern de Munique tem o seguinte, digamos, receituário hoje. Ele tem velocidade pelos lados, ele tem presença de área por dentro com o Lewandowski, ele tem um ex-atacante que virou armador, que é aquele magrinho chato, esquisito, o Miller. Dos lados ele tem jogadores que podem ser ponta esquerda ou volante. O volante é meia de origem, que é o Thiago Alcântara, o melhor volante do mundo. O Bayern de Munique vai ter que se atrapalhar muito, como fizeram a Juve, como fez também o City, para perder para o Lyon, que não é mau time, longe disso, mas que já bate no teto, né, Pedro? Ele já fez 2 façanhas extraordinárias, uma hora isso termina. Juventus e City, tu tem que respeitar, hein? Claro, é uma resiliência espetacular, eles enfrentam a camiseta pesada com naturalidade, mas chega a hora de todo mundo, o teto chegou. O Lyon, Maurício, ele perdeu a Copa da França, a Copa da Liga da França, não sei qual das duas, nos pênaltis pro Paris Saint-Germain. Eu não sei se o Diogo e o Pedro fizeram a Copa de 98, né? Eu não sei se vocês estiveram no estádio Guerlain, né? Na Lyon? Que era o estádio do Lyon.
Sim, eu tive na Copa da França um ano antes. Naquele gol do Roberto Carlos, 97, né, Pedro? Naquele gol do Roberto Carlos, lembra disso, né? Foi espetacular aquele gol. A bola fez uma... Tive 98. Nunca vi. Tive 98. Aquele estádio foi demolido. O Lyon, ele imperou no futebol francês entre 2000 e 2008, tá? Mas ele nunca chegou tão longe na Liga dos Campeões, mas na França ele era imbatível. Com o Juninho, que hoje é diretor, não era o... Juninho Pernambucano é diretor. E aí, o que o dono do Lyon fez? Que é o cara que levou aquela brasileirada toda pra lá, inclusive o Nilmar em 2004. Ele resolveu que ele ia investir num estádio novo, que o Lyon precisava de um estádio novo. E ele fez um estádio. 70 mil pessoas nos arredores de Lyon. E a partir de agora, ele passou a investir mais no time, investir mais em futebol. Não é um investimento no padrão de um PSG, é uma outra ideia, é de pegar os jogadores, de garimpar, por exemplo, o Bruno Guimarães, Thiago Mendes, jogadores jovens em mercados como o Brasil, Argentina, e vender, valorizar e vender mais caro lá. Mas é um clube que precisa ser respeitado. Porém, o Bayern de Munique, ele tem um poder de empurrar o adversário contra a sua goleira, que é algo impressionante, né? Parece jogo de adulto. Quando estivemos em Lyon, lembra, Pedro? A capital gastronômica da França. Sim, inclusive levei um professor. O professor queria comer bouillabaisse, não sei como é que se pronuncia, acho que é bouillabasse. Assim mesmo. Levei um professor para conhecer o vinho do Beaujolais, né? Sim, porque o bouillabaisse é o prato típico de Lyon, que é a capital gastronômica da França. Comidas maravilhosas, espetaculares. Da Europa, eu comi um chocolate lá, Pedro, assim, um bombonzinho, assim, um chocolatezinho, que eu soluçava, Pedro. Ele me provocou tamanhas emoções que eu soluçava. Foi o jogo da Caí em prantos. E aí, Maranotti, o professor querendo comer bouillabaisse, mas nós já depois do jogo. Era tarde já, né? E nada de bouillabaisse, nada daquelas comidas maravilhosas, né, de Lyon. E nós descobrimos que a única coisa que estava aberta em Lyon naquele momento era Pizza Pino. E o professor se indignou. Ele disse assim, não, Pizza Pino não. E o Pedro Ernesto no carro, nós todos no carro. Oba, pizza! Pizza Pino! Pizza Pino! Agora eu só grito, sabe o que eu grito agora? Pizza do Mamma Mia! 30, 7 mil, Mamma Mia! Me serve uma pizza, careca. Não, aí eu vou contar pra vocês. Aí o professor pediu uma lasanha, né? E a lasanha veio fria. O professor disse assim, guri, tu que sabe falar francês, diz pro garçom que a lasanha veio fria. Ele falou, professor, tu é intelectual, tu tem que saber francês, tu não vai me envergonhar agora. Não, faz tudo. Aí chamei o garçom, monsieur, s'il vous plaît. La lasanha, c'est froid. Ah, pardon, monsieur. Quer dizer, se lê um livro é uma barbada, né? Uma barbada. Agora, Pedro, do jeito que tu fala francês, podia cantar em francês. Não dá ideia. Não dá ideia. Sabe que eu estava preparando meu show e cantando músicas das Copas que eu participei, né? Eu lembro disso. Aí eu estou ensaiando aqui em casa a música francesa chamada La Première Étoile, da Mireille Mathieu. Certo? Não, aí a Jussara me ouviu cantando e disse assim, Pedro, é melhor tu não cantar porque tu vai passar vergonha. Não, ela disse, eu sou a tua étoile. Aí ela disse, eu sou a tua étoile. Aí eu dei um migué dele, sabe o que eu fiz? Como aquele ano da Copa, o Paulo César Carpegiani fez um time fantástico do Paraguai e só perdeu para a França na prorrogação com aquele gol do gol. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma homenagem pro Paraguai e cantei Recuerdos de Pacaraí. Tá entendendo? A vigarista eu convidei o Paulo César Carpegiani para ver meu show, ele tava lá. Agora tu vê. Deixa eu te fazer uma pergunta séria de um ignorante em música, que é o meu caso. Eu já vi a Fafá de Belém. Eu já vi a Fafá de Belém cantar o hino nacional em outro tom, né? Sim. Nunca ninguém pensou em gravar o hino nacional em ritmo gaudério? Ou já gravaram e... Não? Não sei, não vi. Eu não sei, eu acho que ficaria legal, Pedro, não sei. Num ritmo gaudério. Vamos pensar no Ouviram do Ipiranga. Mas a gente tem 20 de setembro aqui, já tem o hino Rio Grandense, tá bom, né? É isso. Tu sabe que dizem que o Noel Rosa
quando ele fez um dos clássicos dele, né, Com Que Roupa, ele apresentou para um amigo dele que tirava nota, sabia tocar bem piano, e aí o amigo dele foi pro piano, era um maestro e tal, e chegou e disse, não, mas essa música aqui tu não pode gravar. Ele disse, por que não? Porque essa música é o hino nacional. Ele tinha feito no ritmo do hino nacional, o Com Que Roupa, que é aquela, agora eu vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, porque eu quero me aprumar. Ele fez um ritmo do hino nacional. Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou pra luta. Tu vê só. Uma curiosidade musical. Eu quero ouvir agora. Ou seja, é possível fazer adaptação. Eu já ouvi, para não deixar o Guerrinha sem resposta, eu já ouvi no ensaio da Mangueira, o hino nacional com a bateria da Mangueira. Dá vontade de você ficar em posição em sentido eternamente, de tão maravilhoso que ficou. Mas sabe que quando a Fafá de Belém cantou, ô Guerrinha, quando a Fafá de Belém... Me veio à cabeça isso? Me veio à cabeça porque eu acho que a letra do hino nacional, ela é muito bonita. Então ela se adaptaria em outros gêneros, isso que eu quis dizer. Inclusive a Fafá canta, né? De uma outra forma, e ficou muito legal. A Danusa também cantou de outra forma. Mas errou a letra daí, né? Esqueceu a letra. Quando a Fafá de Belém cantou pela primeira vez o hino nacional nesse outro modelo, com outro arranjo, foi na época das diretas já, na emenda Dante de Oliveira, lembra? Que o país esperava que fôssemos votar para presidente, e aí não passou no Congresso Nacional, continuou a eleição pelo Colégio Eleitoral. E foi ali que a Fafá de Belém cantou de uma maneira diferente, e aquilo pegou, mas ela foi criticada na época, porque diziam que era um desrespeito cantar com outro arranjo nacional. Quando os americanos, por exemplo, fazem isso assim, rotineiramente. Qualquer grande evento tem o hino nacional cantado do jeito que o cara quiser ali, desde que seja o hino nacional, né? É verdade. Que bobagem isso, né? É verdade. Mas olha aqui sobre o jogo. Eu gostaria de ouvir a Andressa Xavier cantando um pouco, para depois nós falar do jogo do Bayern, um pouco mais. Andressa, não, vamos seguindo com o jogo do Bayern, por favor, Pedro. Acho que é melhor. Muito vão agradecer. Esse Bayern, deixa eu só trazer uns números desse Bayern que mostram bem o que é a máquina que é esse time, né? Só quero te avisar que o Lyon tirou o Cristiano Ronaldo e depois tirou o Guardiola desse esquema aí, tá? Não te fresquei mas olha o tamanho do abacaxi que o Lyon tem que descascar, tá? Esse técnico Hans Flick, ele era foi assistente do Joaquim Löw na seleção. Ele assume no início de dezembro, o time era 7º, tá? A partir da chegada dele, são 34 jogos e 31 vitórias. Ele não empata desde 9 de fevereiro, tem 19 vitórias seguidas. E esse time fez, na temporada até agora, o Bayern, 155 gols em 50 jogos. Assim, o torcedor do Bayern vai pro jogo, ele sabe que pelo menos 3 gols ele vai ver. É uma máquina. O que mais impressiona, Léo, o que mais impressiona nesse Bayern, e olha que eu gosto do time ofensivo que o Guardiola fez ao longo do tempo, o Klopp fez com o Liverpool também, mas esse time do Bayern marca com a sua linha defensiva a 3 passos, 5 passos da linha divisória. E não há espaço entre os setores. Então o cara que está com a bola do time adversário, quando ele pensa que vai poder conduzir por 1 metro e dar mais de um toque na bola, ele toma o bote. Então a marcação é tão ofensiva que o único risco que o Bayern de Munique tem de sofrer gol é ser colhido na linha do impedimento porque alguém se atrasa. E aí o cara que passa de um, passou de todo mundo. É ele com o Neuer, que casualmente é o melhor goleiro do mundo. O que mais me espanta, Maurício, é que eles não têm pena, né? Eles não têm pena. Normalmente um time grande, quando tá goleando o outro, chega lá no 4-0, tal, 3-0, ele para um pouco, daí começa a tocar bola. A Alemanha fez isso com o Brasil lá no tira o pé. Eles não têm pena. Então eu diria o seguinte, para Grêmio Internacional, não é boa ideia ganhar a Libertadores neste ano. Ô Davi, tu sabe que perguntaram pro Miller, né? Que tava o Miller tava no 7-1 e tava no 8-2, né? Aí perguntaram pro Miller a diferença, né? Do jogo da Alemanha com o Brasil e disse, olha, contra a seleção brasileira a gente teve alguma resistência. O Barcelona não ofereceu resistência para nós. O Barcelona tá interessante, né? É interessante porque é uma ideia de jogo em que todo mundo marca. Deu resistência quando eles pararam no segundo tempo, né? Porque quando o Thomas Miller e o outro lá, o cara que era do Bayern lá, saíram fazendo carinho no Dante, que o Dante estava inconsolável. 5-0 o primeiro tempo. Poucos minutos, né?
Não, agora é o seguinte, tu já pensou, tu vai lá, tu faz todo um esforço, ganha Libertadores, faz aquela festa, vai pro Mundial, aí acontece um troço desse, tu volta com 8 gols no o Bayern ele decide mais rapidamente as jogadas ofensivas, né? Por isso que ele é tão intenso assim. Agora hoje, o Neymar pode ser o melhor do mundo hoje. Se o Bayern for eliminado hoje, o Neymar já é bola de ouro da FIFA e já é o melhor do mundo. Porque só o Lewandowski pode tirar se for campeão. Só o Lewandowski pode tirar dele se for campeão. Quanto é que tá pagando o Lyon? O Lyon, se jogar nele R$100, compra o Sulacap. Guerrinha, joga pra mim R$100 aí, Guerrinha, no Lyon. Se o Lyon ganhar, nós vamos rachar essa grana. Vamos gastar na diretoria lá. Não leva a mal, Pedro. Joga no Bayern, Pedro. Joga no Bayern. Mas aí tu joga paga 1,2. Não faz mal, Pedro. Se tu perder, tu perde como malandro. O ruim é ganhar como bobo. Ganhar como bobo é... Ganhar como bobo é muito bom. Esse Bayern, gurizada, ele tá passando por um processo de remontagem, né? Porque perdeu o treinador, perdeu o recente, né? Quando montar, então. É o time que começou com caras novas. Ele não tá pronto ainda. Se o time tiver pronto. Não, o técnico é recente. Tá pronto ainda. O técnico é recente. Então, quando ele estiver pronto pegar um Barcelona desses aí da vida, o que ele vai fazer com o Barcelona? Meu Deus. Mas esse mesmo time... O Barcelona vai precisar fazer tudo novo, né? O Barcelona vai recomeçar. O Barcelona no seu cama, né? E aí o Thiago Alcântara vai pro Liverpool. Os alemães vão perder o Thiago Alcântara, que hoje é, para mim, o melhor volante do mundo. Ele não erra um passe, ele não tem prejuízo na marcação por acertar tanto passe, e de origem ele é meia. Ele lá na base do Barcelona era meia atacante. Depois veio vindo para trás e no Bayern de Munique o Guardiola o leva para a primeira posição de meio, e de lá para cá ele cresce enormemente. E o Kimmich, que é lateral direito, também lançado pelo Guardiola, como zagueiro, está jogando de lateral direito e é volante. O Davis, que é um canadense, foi contratado para ponta esquerda. O Hans Dieter botou ele de lateral esquerdo. É um time que, ao invés de parecer improvisado, cada jogador sabe fazer mais de uma função. Tem o mais de uma aptidão. Na verdade, é brasileiro, né, Maurício? Ele é brasileiro naturalizado espanhol. Ele nasceu na Espanha. Não, ele nasceu na Espanha. Mas ele jogou na Itália que ele nasceu? Acho que na Espanha, se não me engano. Acho que foi Não, foi ele que optou pela seleção espanhola, mas ele poderia optar pela brasileira. Ele muito cedo optou pela seleção espanhola e joga lá, é titular, joga para Dedéu. E tem dois, né? O Mazinho tem dois, tem o Thiago Alcântara e tem outro que optou pela seleção brasileira, que é o Rafinha Alcântara, que é o mais novo. Mas o Thiago Alcântara teve muito problema com lesão, né? Muito problema com lesão, joelho e tal. Ele poderia ter rendido muito mais de ser até o melhor do mundo. Ele nasceu dia 11 de abril de 91, tem 29 anos, portanto, em San Pietro Vernótico, na Itália. 1,74 m. É que os pais dele são brasileiros, né? Ele nasceu na Itália e tem dupla cidadania brasileira e espanhola. O homem é a ONU. O Thiago é a ONU. Maurício, vamos fazer um intervalo comercial. Vai lá, antes de tu sair para o comercial, eu quero dizer uma coisa. Eu acho que o Neymar botou na cabeça que quer ser o melhor do mundo, hein? Que ele voltou a jogar uma bola redonda de novo. O passe que ele faz pro Di Maria, aquela cobrança de falta que ele engana o goleiro, aquilo é para cinema, né? Bom, vamos lá. Intervalo comercial, voltamos em seguida, porque esse é o Sala de Redação e o Julinho acabou de me ligar agora para dizer o seguinte, que ele botou mais motos, porque hoje Grêmio, Flamengo, Inter e Atlético Goianiense, todo mundo em casa pedindo aquela pizza gostosa do Mamma Mia. 30, 7 mil. Voltamos logo depois do intervalo comercial. Quem será o melhor jogador do mundo, Lewandowski ou Neymar? Essa é a pauta que eu quero colocar para vocês. Neymar. Tem uma questão, Neymar, rapidinho, tem uma questão, acho importante, a gente já falou várias vezes do Neymar, como é que ele é fora de campo e tal. Mas tem um fato que é decisivo em campo, porque nessa temporada ele não tem lesão. Em 2018 ele tem a fratura no pé, cirurgia antes da Copa. Depois em 2019, antes dos matas e mata-matas da Liga dos Campeões, ele também tem lesão. Esse ano ele está ficando sem lesão, então ele está chegando no final da temporada no seu auge. Na conta dele no Instagram, ele chegou a postar, assim, Pedro, uma foto, sabe? 2018 ele deitado, 2019 ele deitado. E agora 2020, ele de pé agradecendo a classificação diante do Leipzig. Então, assim, ele está livre de lesões nessa temporada.
Esse é um fator determinante também para o Neymar dentro de campo. Vai ser ele o melhor do mundo. Ficou 4 meses parado, né? Importantíssimo. O Neymar vai ser o melhor do mundo se ele ganhar a Champions. Porque me parece muito claro que se o Bayern ganhar a Champions, vai ser o Lewandowski, com 54 gols na temporada. Por isso que se o Bayern dançar hoje, ao contrário de todas as expectativas, aí o Neymar já está com a bola de ouro na mão. Eu acho que dá o Bayern também, eu quero dar uma palavra de respeito ao Lyon. A única chance do Lyon no jogo hoje é dar um VO, o Bayern não ir. Se der VO, tudo bem. Não tem maneira. A gente tá falando do Neymar e o Barcelona anunciou o Koeman como técnico, né? E aí eu me lembrei de uma história do Romário, que diz muito que é o Romário, né? Em 94, o Romário ganhou a Copa do Mundo e ligou pro Cruyff e pediu uma semana de folga. Só que ele voltou um mês depois, ele ficou festeando no Rio. Aí quando ele chegou, o Zubizarreta, o Baqueiro, o espanhol, que era capitão, o Tite Begiristain, que hoje é diretor do Citigroup, era um outro espanhol, o Laudrup, o Stoichkov e o Koeman pediram uma reunião, só queria uma reunião com ele. E o Cruyff disse, cara, eu acho que não é uma boa. Não, mas a gente quer conversar com ele. Aí sentaram, o Romário disse, eu fui pra reunião achando que eles iam me parabenizar. Aí começaram a falar assim, só um pouquinho. Vocês aí da Espanha caíram na primeira fase. Tu aí da Bulgária, não passou na terceira fase. Tu, holandês, eu ganhei de ti na semifinal. E tu, Laudrup, tu nem foi. Quer saber de uma coisa? Vão tudo. Levantou assim, eu ganhei, vocês perderam. Foi embora. E aí, ele tem razão, porque ele trabalhou mais que os outros, né? Eu acho que é uma argumentação... Que é o Romário, né? Esta é uma argumentação que faz sentido. Ele trabalhou até o último dia da Copa do Mundo, os outros foram embora antes ou nem foram, né? E aquela Cruyff uma vez escreveu um artigo. Campeão do mundo, né? O Cruyff uma vez escreveu um artigo, deixem Romário em paz. Porque tinha uma discussão que ele estaria aparecendo na noite lá de Barcelona, enfim. Só que ele estava resolvendo, ele estava num grande momento. E aí o Cruyff, que é um cara que estava sempre na vida do Barcelona, né, antes de morrer, escrevendo e falando, ele disse, deixem o Romário em paz. Mas quem é que foi o melhor no Barcelona? O Romário, o Rivaldo ou o Ronaldinho? Ou os três? Não, os três. E teve o Ronaldo Fenômeno ainda, né? E teve o Fenômeno, né? Exato. Tem um Fenômeno, é verdade. Mas eu acho que nesse clube aí o Ronaldinho Gaúcho. É mais que o Ronaldinho... Ele é o Messi. Não, dos quatro que ele citou Gaúcho brasileiro. O Ronaldinho Gaúcho, né, Diogo? O Diogo acompanhou bem. O Ronaldinho, ele foi o pilar de uma retomada do Barcelona. O Barcelona precisava de um grande ídolo, estava em reconstrução e pegou o Ronaldinho para ser aquela cara de um novo Barcelona. Mas ele não foi o melhor Barcelona, né? O melhor Barcelona era Xavi, Iniesta e Messi. O Ronaldinho ele precedeu o melhor Barcelona. Não. Os quatro eram jogadores assim. Ele foi bicampeão, ele foi 2 vezes eleito o melhor do mundo. Os quatro eram jogadores. Ele era um monstro. Mas o melhor Barcelona foi o Barcelona do Guardiola com Xavi, Iniesta e Messi. Eles eram jogadores diferentes, né? O Romário do último toque, o Ronaldo trabalhava um pouquinho mais a bola, o Rivaldo muito habilidoso. Agora o maior terrorista de todos, que jogava mais que todos, que dava espetáculo, fazia gol, era o Ronaldinho. Isso aí. O Ronaldinho continua no Paraguai, né? Ele é colocado como um dos maiores jogadores da história do Barcelona. Ele está lá do lado do Bala, né? Se não me engano. O Ronaldinho foi solto lá do Paraguai ou continua preso lá? Continua. Eles estão negociando Parece que já está fazendo compra, Pedro. Estão negociando o valor da quantia, né, para ele ser solto, para finalmente ele ser solto. Tá legal. Então tá, gurizada, muito obrigado. Vamos assistir hoje o jogo da Champions. À noite, os jogos do Campeonato Brasileiro, Grêmio Internacional, na maior evidência para nós aqui no Rio Grande do Sul. E o alemão agora vai trazer as informações, as manchetes, daquilo que ele vai tratar em seguida no Gaúcha Mais. Conta aí, alemão. Tá preparado pro frio, Pedro? Tô, né? Eu tava esperando a vacina aqui com... Já sai da janela, né? Com os glúteos para fora. Os glúteos. Andressa, creio que sairei da janela esperando pela vacina hoje, porque vai ser muito frio. Melhor para não te resfriar, coloca a cerola, aquela coisa toda, calça por cima, uma meinha, né? E tu sabe que hoje resfriado a gente já pensa que é Covid, fica todo assustado, né? Melhor se preservar. Falando sério, é melhor se preservar. Guarda o popozão, Pedro, para vacina que ela já vai chegar, tá?
O gaúcho? Não é tão grande assim. Guarda o popozão. Meu Deus, é nome de funk isso. Na verdade, isso aqui é uma jogada de marketing, viu? O Pedro vai lançar um funk na próxima semana. Andressa, o popozinho do Pedro é tão bonito e tão pequeno que se cair no presídio não dorme no chão, vai por isso. Meu Deus do céu. Ai. Com essa a gente termina, né? Alemão, fala do frio aí, Alemão. O Gaúcha Mais vai começar conversando com o professor de meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria, Wagner Anabor, sobre essa massa de ar polar que está chegando. As temperaturas já são mais baixas no Uruguai e na Argentina. Agora Buenos Aires tem 7 graus, Porto Alegre com 16. Vamos falar do frio dos próximos dias e qual é a chance e onde poderemos ter neve.